Mais um Bastidores da Política no ar e hoje a gente recebe a assessora de imprensa da deputada Ediane Maria, a Mônica Ribeiro e Ribeiro. Vai contar um pouquinho da trajetória dela, ela que teve experiência nas redações, passou por empresas também, né, empresas estatais como a SPCine e agora também desde 2021, que está aqui na casa, desde depois, né? Desde 2023. 23. Errei aí por 2 anos. 21 acho que você estava na SPCine, não é isso? Sim. Então, desde 2023 aqui na casa com a deputada Ediane Maria, que é uma deputada estreante aqui na 20ª legislatura. Então, Mônica, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Nani, pelo convite. Está sendo bem interessante essa possibilidade de falar um pouco, né, sobre a minha trajetória, até porque é sempre engraçado, curioso, um jornalista dando entrevista. Exatamente. Então está sendo bem interessante. É engraçado porque a gente aprende, né, aquela coisa de, jornalista não é personagem, mas aqui no Bastidores, jornalista é personagem sim. Então, obrigada por participar aqui com a gente. E eu já te pergunto, né, eu comentei que você participou, você já tem experiência em redação, trabalha agora com política, trabalhou com assessoria de imprensa também já antes de vir aqui trabalhar com a deputada e tem aí, juntando na comunicação, 20 anos de experiência. Então, eu queria saber como é que foi o seu início de carreira, como é que você se interessou pelo jornalismo e como é que foi essa passagem para a política. Sim. Bom, eu comecei ainda no final da faculdade, né? Eu sou de Santos, no litoral, então eu me formei lá, fiz faculdade por lá, minha família toda é de lá. E eu me interessei por jornalismo por essa questão de contar histórias. Eu gosto de contar histórias, né? Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção ao trabalhar com jornalismo. E aquelas coisas, né? De ter mais afinidade com texto, ter afinidade com humanas, com disciplinas de humanas. E... O jornalista parece que ele é a pessoa mais humanas da classe, ele vai escolher ser jornalista, né? Sim, tem isso. E também eu gostar muito de ler, enfim. E aí escolhi fazer jornalismo, comecei minha carreira lá. Então, eu comecei num jornal chamado A Tribuna, que é um dos mais antigos aí do país, tem um nome super forte na imprensa regional. Fui estagiária lá, aí depois eu fui repórter, e aí eu acabei migrando para São Paulo, e enfim, né, aí comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, trabalhei na Folha Online, na antiga Folha Online, porque agora é tudo Folha, né? Que é a versão digital e a versão impressa. Mas trabalhei na época quando era Folha Online, depois eu fui para Folha impressa, cobrindo cotidiano, né? Que é aquele universo maluco, né? Que você vai desde cobrir buraco de rua até cobrir a agenda de prefeito, eleição, essas coisas, né? Então eu trabalhei nesse ritmo, né? Sempre trabalhando com cidades. Aí logo depois eu fui para R7, trabalhei, enfim, eu fiz parte da primeira turma do R7, né, da criação do portal. Legal. Quando o Grupo Record criou, né, o portal de notícias, e aí também trabalhando com cotidiano, trabalhando com cidades, cobrindo um pouco de polícia, essas coisas, né? Então sempre indo atrás das histórias, indo atrás das notícias. E como é que foi essa passagem, então, para assessoria, para outro lado do balcão, que a gente chama, né, no jornalismo? Como é que foi? E por que você decidiu, a gente fala, né, a gente sempre comenta entre os colegas jornalistas que quando consegue chegar numa redação, que o mundo da comunicação é muito complicado, né? E quando consegue chegar em redação, nem sempre as pessoas estão muito dispostas a sair. Então, como é que foi essa passagem? Então, isso daí aconteceu... Há exatos 10 anos. A última redação que eu passei foi a redação do Diário de São Paulo. E lá eu cobria especificamente polícia. Então, eu era repórter, eu também fechava a página de polícia, eu fazia de tudo um pouco. Como é, né? Como é na redação. Eu só não tirava foto, mas eu era repórter, era redatora, fechava a página. Eu, especificamente, eu gostava muito, porque eu ficava muito na rua, era aquela coisa de realmente buscar a notícia em loco, então eu fazia a ronda em delegacia, tinha aquela rotina, né, de fazer
Primeiro ronda no telefone, isso que eu ia falar com o perguntar, pessoal. você ia direto na ronda nas delegacias especificamente ou fazia ainda aquela passagem lá pelo telefone? Eu fazia aquela clássica passada no telefone, então eu ligava ali para algumas delegacias, falava com alguns delegados que acabaram virando minhas fontes, falava com o pessoal, ligava para a Secretaria de Segurança Pública, aquela rotina toda para poder saber onde que tinha notícia, né? E aí eu acabava fazendo. Só que aí eu sempre gostei, assim, né? Isso desde a época que eu só cobria cotidiano, eu sempre gostei de abordar pautas voltadas aos direitos humanos, né? Então, beleza, eu fazia matéria de polícia, mas eu gostava também de levar para um outro lado. Vamos pensar a segurança pública. Então, pegar alguma pauta específica e conversar com especialistas, conversar com professores, conversar com pessoas da sociedade civil, por exemplo, com pessoas de ONGs que trabalham com essa questão até de ressocialização ou coisas voltadas para projetos sociais. Então, eu sempre gostei de ter esse olhar. Então, toda a brecha que eu tinha, né? Lógico, tinha aquela loucura do hard news, aquela coisa do factual, da notícia e tal. Mas mesmo assim, eu falei assim, bom, deixa eu encaixar alguma coisa. Você puxava um especial ali, né? Deixa eu tentar encaixar alguma coisa aqui. Vamos trabalhar aqui com os dados aqui de homicídios, mas sob uma outra perspectiva. Vamos ver por que tem tantos jovens negros sendo assassinados. Vamos ver porque está aumentando taxa de feminicídio. Então, sempre tentei trabalhar com esse viés. É lógico que não era sempre que era possível. Até porque quando você trabalha com hard news, é aquela loucura. Mas quando rolavam aquelas brechas para as pautas especiais, eu puxava para isso, né? Então, eu gostava disso. Então, o último lugar em que eu atuei foi no Diário de São Paulo, que era especificamente com polícia. Era uma doideira. Mas confesso que eu gostava. Era uma doideira. E aí eu trabalhei com polícia e aí, enfim, eu acabei... Era um momento bacana, mas eu falei assim, cara, eu acho que seria legal eu navegar aí por outros mares e tentar, talvez, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de uma vida um pouco mais regrada. Sim. Porque era aquela coisa, né? Às vezes eu trabalhava 10, 12 horas por dia, isso cansa, né? Acaba sendo comum, né, no jornalismo, assim, na redação. Sim. Você sabe a hora, é o que falam, sabe a hora que entra, nunca sabe a hora que sai. E na hora que sai, a gente precisa viver, né? A gente sabe disso, o quanto essa glamorização e romantização do excesso de trabalho e de formas precárias de trabalho, como que isso adoece as pessoas. Né? Isso adoece as pessoas nas redações, né? Volta e meia, o Sindicato dos Jornalistas solta aí alguns dados dizendo de questões de sofrimento psíquico, da saúde mental de jornalistas, né? Então é algo que a gente precisa pensar, né? É uma coisa que a gente precisa refletir. Porque aquilo, quem acaba trabalhando com jornalismo, não é uma coisa, não é um trabalho burocrático, né? É um trabalho que ele é apaixonante. E por ele ser apaixonante, você acaba se envolvendo de uma maneira que chega uma hora que você está praticamente vivendo só para isso, né? E a vida é muito mais do que trabalho, né? Exatamente. E bom, com a Ediane Maria, quais são as atribuições? Você é assessora de imprensa lá no gabinete, né? Como é que é o seu dia a dia com ela? Olha, o dia a dia, ele é bem interessante, porque a deputada, ela tem uma presença muito marcante, ela é muito ativa aqui na casa, ela faz né, o que a gente chama no mandato de gabinete na rua, então ela está sempre indo nas comunidades, conversando muito com o pessoal. Eu acabo acompanhando ela mais quando tem pauta de imprensa, né? Então, mais quando ela vai fazer alguma reportagem não, né? Mais quando ela vai dar alguma entrevista, ou quando ela está fazendo alguma agenda, que é uma agenda interessante, que tem algum repórter que quer acompanhar, eu vou junto para dar um suporte. É mais nesse sentido, né? Até porque existe dentro da equipe de comunicação, né, da qual eu também faço parte, cada pessoa tem uma atribuição. Então, eu sou assessora de imprensa, eu sou redatora também.
Aí tem uma outra colega que acompanha, faz redes sociais e é mais responsável por essa parte audiovisual, de fotos, de vídeos, e também de subir de monitorar também redes sociais. Tem uma outra colega que é designer, editora de vídeos, enfim, tem a coordenadora de comunicação, que acaba supervisionando mais essa parte de redes sociais. Então, assim, cada um tem uma atribuição. E é uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito guerreira, que faz muita coisa, né? Então, eu acabo acompanhando mais a deputada externamente, quando tem esse tipo de coisa, aqui na casa, quando ela está em plenário. E quando eu percebo também, tem isso, né? Quando eu percebo que é um assunto mais polêmico, que pode gerar mídia, que a imprensa vai estar por perto, aí eu fico com ela, colada nela. Porque você sabe como é que é, né? A gente passou agora, a última, por exemplo, foi da votação do PLC 0924 das escolas cívico-militares e o horror que aconteceu aqui, né? Com excesso de força policial, os estudantes naquela situação horrorosa. E teve mídia, né? Teve a imprensa, então a gente fica ali por perto. Né? A gente fica ali por perto, a mesma coisa da Sabesp. Também foi a mesma coisa. Então, quando tem essas ações pontuais aqui dentro da casa, eu acompanho. Às vezes, que também isso acontece, às vezes ela descer e algum repórter falar com ela e eu não tem problema. Eu sempre dou uma observada, converso depois com a pessoa. Ou às vezes algum colega mesmo da equipe que esteja por perto, dá uma olhada e me dá um toque. Enfim, a gente trabalha assim em conjunto, né? Mas é isso, assim, eu cuido dessa parte da assessoria de imprensa, que não é só fazer release, mas tem essa questão de tratamento com os jornalistas. Fazer esse meio de campo, né, entre ela e os jornalistas. E os jornalistas, repórteres. Isso, com os repórteres. Então, assim, é um trabalho de mediação mesmo, né? De fazer esse meio de campo, de sempre atualizar os jornalistas que cobrem a LESP ou que cobrem assuntos relacionados às principais pautas do mandato, né? Então, sempre quando a gente está fazendo alguma movimentação, e o mandato faz muita coisa, então eu tô sempre com notícias para vender. Nunca falta pauta, né? Nunca falta pauta, nunca. Então, sempre tem alguma coisa, alguma notícia. Aí tem aquela galera que cobre mais, que a gente fala que são setoristas, né? Sim. Setoristas de Alesp, o pessoal que cobre mais algumas comissões específicas. Então, eu tô sempre em contato com essas pessoas. E sempre oferecendo alguma sugestão de pauta, algo desse tipo, né? Porque também é uma forma de mostrar para a população o que a deputada está fazendo. É uma maneira de mostrar, principalmente para quem a elegeu, o que ela faz. Então, acho que é um contato bacana também, né? Porque as pessoas, elas ficam sempre atualizadas. E a gente sabe que, por exemplo, redes sociais, hoje, que basicamente as pessoas se informam. Sim, através através das redes sociais. Então, é legal as pessoas também terem uma noção do que o mandato está fazendo, o que a deputada está fazendo, de como é que ela está atuando. Né? Então, é interessante ver esse papel da assessoria de imprensa, da comunicação, como uma maneira, uma ponte, né, entre o parlamentar e a população. Tanto a população que elegeu a deputada, quanto as pessoas que não a conheciam e a partir da atuação dela começaram a conhecer e a perceber o que ela faz, né? Então, eu acho que esse que é o papel fundamental do jornalista do outro lado do balcão e do comunicador do outro lado do balcão. Bom, e você falou um pouco, né, de atividades que você fazia no seu dia a dia, como lá na redação. Então, essa coisa de fazer a ronda, de ligar, de ir nas delegacias. Você percebe, até estando agora como a pessoa que recebe essa ligação, você percebe uma mudança muito grande do comportamento, assim, dos jornalistas, do papel do jornalismo. O que você tem notado aí nesses 20 anos de experiência? Olha, o que eu venho notado é que, atualmente, até a proximidade com os jornalistas, lógico, ela mudou e ela deu uma dinamizada, porque tudo é feito pelo WhatsApp. O WhatsApp então, tá aí. Tudo é feito pelo WhatsApp.
tanto para o bem quanto para o mal, né? Exato, eu ia perguntar até essa parte, né? Porque tem uma facilidade do WhatsApp de você estar nesse contato constante, mas às vezes tem o problema de você estar nesse contato constante, né? Sim, tem. Que aí, enfim, aí a gente precisa dosar, né? Exatamente. Mas é isso, ele é uma ferramenta super útil. Sendo usada de uma maneira adequada. Com bom senso, com né? Com bom senso, sem pedir coisa assim, né? De madrugada, ou tipo 6 horas da manhã. É legal. Mas é lógico, a gente entende que às vezes no calor da pauta, tem pauta que, não tem como, né? Se a pessoa me liga à meia-noite, for um assunto quente, bora. Né? A deputada estando disponível e conseguindo falar, a gente vai contribuir. Até mesmo para poder levar essa informação para o leitor, para o espectador, para a pessoa que votou nela, para o eleitor, isso é importante, né? Então é importante a gente ter sempre essa noção. Porque não é simplesmente um trabalho em que o seu assessorado é um cliente. Ele não é um cliente, ele é um representante público. Né? Ele é alguém que foi eleito pelo povo. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho com seriedade e passar a informação da melhor maneira possível para o jornalista, né, para o repórter, até para ele conseguir informar a partir lá do levantamento jornalístico que ele fizer. Então a gente tem é algo que eu tenho sempre em mente, né? Aqui na Lesp você também é estreante junto com a deputada, né? Sim, primeira passagem por aqui. Como é que foi então essa adaptação, começar a trabalhar aqui, entender o funcionamento da casa? Digo, não só por você como jornalista também, mas essa dinâmica da equipe, né? Da deputada também chegando, como é que foi esse primeiro ano aí? Olha, tá sendo muito interessante, tá sendo de muito aprendizado, porque eu nunca tinha trabalhado no legislativo, né? Eu tive uma experiência anterior, que era numa empresa pública, uma empresa municipal, né? Então, era do executivo, mas, né, em partes tinha uma dinâmica ali, enfim, mas era uma empresa municipal. Então, era um outro ritmo, era uma outra perspectiva, sabe? Então, tá sendo bem bacana. Eu comecei a fazer parte da equipe, a equipe já estava formada na realidade, né? Porque eu cheguei em outubro. Então vai fazer ainda um ano, né, de Alesp? Isso, ainda vai fazer um ano de Alesp, mas é tão intenso que parece que é muito mais. Parece muito mais, eu tenho certeza absoluta. É muito mais. Essa sensação de uns 2, 3 anos já, né? Sim, é engraçado que até o pessoal da equipe, que tá desde o começo, eles falam, nossa, parece que você tá aqui há muito mais tempo. Parece que você tá com a gente desde o começo, porque é isso, né? É aquela coisa de você fazer um trabalho também pensando que não é só um trabalho, é algo coletivo, né? Então é algo que, de fato, pelo menos dentro da minha perspectiva, dentro do que eu penso, né? Que quando você atua como assessor parlamentar, isso seja de, sei lá, independentemente de qual área, se é da imprensa, da comunicação, se é da parte mais administrativa, é algo que você precisa ter uma afinidade, né? É algo que você precisa acreditar. Então, a partir do momento que você acredita naquela proposta, você vai trabalhar pensando no coletivo, né? Até pensando nisso, né? A deputada, ela veio pra cá, é a primeira empregada doméstica eleita deputada. Isso. Vocês na equipe, vocês também sentem essa responsabilidade? Como é que vocês tratam essa questão, esse ineditismo, né? Da presença dela aqui na casa? Sim, a gente trabalha com muita seriedade, até porque existe, assim, as pautas do mandato, né? Os carros-chefe o carro-chefe do mandato, essa questão da trabalhadora doméstica, até mesmo pela experiência da deputada, mas também tem a questão do direito à cidade, que é algo muito forte, porque a questão de moradia, né? O direito à moradia, o direito à cidade, o direito a uma cidade segura, né? O direito a uma cidade que as pessoas elas possam circular com segurança e elas consigam chegar aos lugares onde elas precisam chegar, né? Essa questão de
batalhar para que as pessoas tenham direito a uma moradia digna, com saneamento básico, acesso à água. Então, são esses os pilares, né, do mandato. Então, a gente trabalha com muita seriedade em relação a isso, né? E tanto as equipes mais internas, a galera do jurídico, o pessoal que faz comunidades, quanto a gente que é da comunicação e eu que cuido especificamente da imprensa, porque chega pra gente no final, né? Então, assim, o objetivo do assessor de imprensa, né, é justamente trabalhar com todas essas informações, pegar esse diamante bruto e jogar pro mundo. Né? Então, lapidar, né? Lapidar e deixar de uma maneira que todo mundo consiga entender, porque, é lógico, cada um ali tem o seu papel, cada um tem a sua função. E, é lógico, tem alguns termos que são muito específicos de cada área. Eu não posso, por exemplo, trabalhar em parceria com o jurídico e pegar as informações que eles me passam e jogar pro mundo do jeito que eles me mandam. Ninguém é obrigado a entender juridiquês. Então, o jornalista, ele faz isso, né? Ele, com muitas aspas, né? Porque a gente tem que falar assim, senão os advogados ficam com raiva. Mas a gente traduz aquelas informações que é justamente para todo mundo conseguir entender. Mas, ó, para os advogados não ficarem aí com raiva, a gente traduz tudo, né? O juridiquês, a gente traz tudo. O economiquês, sim, tudo. Sim. A gente faz isso. Então, o bacana é isso, né? De você ter noção dessa responsabilidade e trabalhar com essas informações de modo que isso se expanda, né? Que é isso que é importante, né? Porque às vezes não, né? Sei lá, os parlamentares aí, lógico que cada um tem um perfil. Mas às vezes você pensa, assim, por exemplo, no mandato da deputada Ediane Maria. Tem um monte de coisa, várias movimentações. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Em como trabalhar com essa informação, em como fazer ela chegar às pessoas, né? E também é uma maneira, eu penso que também é uma maneira de sempre informar as pessoas que acreditaram na proposta, que acreditaram nesse projeto de legislar, sabe? Então, acho que é bem importante a gente sempre ter isso em mente. É algo que eu tenho em mente como assessora de imprensa. Bom, agora vindo aqui para o nome do nosso podcast, que é Bastidores, eu queria saber um pouquinho, né? Você falou que está aqui desde outubro. Isso. Tivemos aí votações muito importantes desde então, mas também muita pauta. A deputada participou de muitas comissões, também participou de CPI, teve muita participação dela nesse ano aí, né? Nesse período aí. Então, queria saber de algum bastidor que tenha te marcado aqui na LESP, que você lembre muito, que tenha te marcado, pode ser pro positivo, pode ser pro negativo, mas algo que você lembra sempre que fala de Alesp. Sempre que fala de Alesp. Bom, algo que me marcou bastante foi a votação da privatização da Sabesp. Dezembro do ano passado. Porque eu fui uma das pessoas que ficou inalada com gás. Então, foi algo assim que... Enfim, foi algo impactante mesmo, né? Eu me lembro que na minha época de repórter, quando eu trabalhei num projeto chamado Jornal GGN, eu cobria as audiências da Comissão da Verdade. Nossa. Então, eu vinha muito para cá, né? Mas era uma outra coisa, era uma outra proposta, enfim... Né? Então, mas assim, de qualquer maneira, eu cheguei a ter um período dessa minha trajetória de repórter, de vir para cá, para a LESP, né? Era essa experiência que eu tinha. Uma outra coisa mais pontual, mas assim, de ter uma frequência mais, eram essas audiências da Comissão da Verdade, que tinham conteúdos muito violentos, né? Enfim, em razão da pauta principal do tema. Mas era uma outra dinâmica. E quando eu estava ali no meio, vendo aquilo, né? E tentando ali, junto lá com a deputada, até porque também foi um dia muito agitado, muita gente, muita imprensa, como eu falei para você, eu sempre... Aquele dia você grudou na deputada, né? Sim, eu grudei nela, também outros assessores também. Porque é isso, né? A gente sabe o que está acontecendo, então a gente fica de olho, cada um na sua seara, fazendo ali o seu trabalho.
E aquilo foi de um excesso policial tão grande que eu falei assim, caramba, gente, né? A gente tá aqui na Assembleia Legislativa, tem bomba de gás lacrimogêneo dentro do plenário, cara. Olha onde a gente chegou, sabe? Então, isso para mim foi uma experiência muito impactante. E é interessante essa parte, né? Impactante, porque não dá nem pra falar que foi. Não dá pra falar que foi uma memória boa, né? Não tem como falar, justamente por essa cena que você narra pra gente. Sim. De como é que tava a situação aqui, a casa que você provavelmente sempre viu muito organizada, né? Tanto nessa experiência aqui, quanto nas vezes que você veio como repórter, de repente se transformando naquele caos. Imagino que tenha sido bem complicado, ainda mais você que estava tão próxima ali, né, Sim, sim, e é aquela coisa, foi uma correria, né, foi um corre-corre pelos corredores, e vendo os funcionários passando mal, porque com a quantidade que foi despejada, isso acabou subindo, né? Então, não sei se você estava aqui nesse dia. Eu tinha acabado de sair daqui, mas eu ouvi dizer, os meus colegas aqui da TV falaram que dava para perceber mesmo aqui no caminho pro elevador. Foi muito complicado. Foi muito complicado. Então, foi uma experiência, assim, impactante, né? Porque foi uma observação que foi um dia que estava muito acalorado, né? Então, com representantes de classe, tinha gente da sociedade civil, tinha gente que era politicamente organizada, tinha todo mundo, gente que era a favor da privatização, enfim, normal, né? Uma cena normal de democracia. A gente tem que ter sempre os dois lados, né? Às vezes até 3 ou mais lados da história. É verdade. Né? É assim que é o jogo democrático, mas ver aquilo para mim, foi bem impactante. E da sua época também de repórter, assim, o que você se lembra muito, alguma cobertura que te marcou bastante? Olha, uma que me marcou bastante foi quando eu fiz uma série sobre os extremos de São Paulo. Então, eu fui fazer reportagens locais nos bairros extremos de cada lugar. E foi quando eu descobri o bairro de Marcilac, que eu nunca tinha ido na minha vida. E é engraçado que quando eu cheguei lá, a impressão que eu tive, eu falei assim, cara, aqui o ar é mais puro. Até o ar aqui é diferente. E na época que eu fui, é lógico, né? Isso já faz bastante tempo, então não vou dizer que ainda deve ser assim, mas enfim, até porque também faz bastante tempo que especificamente para Marcilac eu não vou. Mas foi uma possibilidade de ver uma São Paulo diferente. Porque a época em que eu fui era muito. Tinha algumas casas que pareciam chácaras, então eu cheguei em algumas casas para poder entrevistar as pessoas. E tinha gente com horta, que estava ali, tinha uma horta de alface. Aí, em uma outra casa, passava um córrego atrás. E era um córrego com água limpa. Não tinha... A internet de lá era muito ruim. Eles só conseguiam ir para a escola. Acho que tanto que o lead que eu usei para... O lead, para quem não sabe, é a informação mais importante, né? Como se fosse a manchete. Né? É a informação mais importante do seu texto, né? Da sua reportagem. Tanto que o lead foi esse, né? Que as pessoas tinham que ir até uma escola pública que tinha ali no bairro para conseguir ter acesso à internet na época, né? Então foi muito bom ver essa São Paulo diferente do centro, expandido, ver essa São Paulo até mesmo diferente das periferias, que é uma São Paulo com uma carinha, que era uma São Paulo com uma carinha de uma São Paulo rural. E para mim foi uma experiência muito bacana, né? Nessa reportagem, quando eu fui, isso foi na Zona Sul, no extremo da Zona Leste, eu fui para o Itaí Paulista, aí no meio da reportagem eu encontrei um acampamento cigano, e foi bem legal, que eu fiquei conversando com o pessoal de lá, vendo como é que era a rotina deles, se eles eram nômades, ou se eles estavam ali, iam ficar por mais tempo. Então foi bem legal, E também, uma outra época bacana foi quando eu
comecei a cobrir ocupações sem teto, que ainda foi no R7 que eu comecei a fazer isso. Quando eu participei desse outro projeto aí, que foi o Jornal GGN, eu também cheguei a cobrir. Então foi muito bacana ver o tipo de organização, ver uma outra lógica, ter noção de lógica de comunidade, né? Que tem nessas ocupações, né? Então foi bem bacana. Bom, e para a gente finalizar aqui, você também é mestranda em Antropologia Social pela USP. Isso. Queria saber como é que está sendo esse curso, o que você está pesquisando nesse mestrado. Então, eu pesquiso as práticas iniciáticas do candomblé, que é uma religião afro-brasileira. Então, eu pesquiso a pessoa que se inicia, né? Porque é uma religião iniciática, então tem todo um ritmo específico. E aí, a minha proposta é de pesquisar essas pessoas que estão se iniciando e a relação delas com o espaço público, né? Com a cidade, com os lugares onde elas trabalham, com os lugares onde elas estudam, elas andando de ônibus, no transporte público. Que interessante. A relação com a família e também, né, no meio de tudo isso, como é que ocorre a dinâmica do racismo religioso, né? Porque, enfim, essa categoria de racismo religioso, a gente parte do pressuposto que um praticante, independentemente dele ser negro ou não, isso pensando no candomblé, né? Por ser uma religião preta, né? Essa pessoa ela vai sofrer racismo religioso. Ela vai ser discriminada nos lugares. E aí eu pensei também, eu parti para essa pesquisa a partir de uma experiência própria, porque eu sou iniciada no candomblé, e na minha época de recém-iniciada eu percebi algumas coisas enquanto eu circulava pela cidade, enquanto eu pegava ônibus, enquanto eu ia ao mercado, no meu prédio. Então eu tive algumas experiências de abordagens, algumas abordagens que foram respeitosas e outras abordagens que foram preconceituosas. Então, a partir dessa minha experiência, né, de uma pessoa de candomblé, uma pessoa negra de candomblé, circulando pela cidade, como é que isso impacta? Porque você tem que andar todo de branco, tem alguns códigos, assim, de vestimenta, tem a questão de você andar com a cabeça coberta, tem a questão de você, às vezes, ficar aparente alguns fios, né, que eles identificam que você é uma pessoa que cultua orixá. Então, a partir dessa experiência que eu tive, eu pensei na pesquisa. Muito interessante. Mônica, eu agradeço, então, a participação aqui no nosso podcast, compartilhando um pouquinho com a gente dessa sua experiência, esses 20 anos aí de comunicação, estreando aqui na LESP, mas também já dando muita conta do recado e arrasando aí nos nossos corredores, né? Obrigada por participar. Imagina, eu que agradeço, e é isso. Então esse foi o podcast Bastidores da Política de hoje. A gente recebeu a Mônica Ribeiro, que é assessora de imprensa da deputada Ediane Maria do PSOL, trabalhando aqui na LESP, então, desde outubro do ano passado, mas que já tem uma experiência aí na comunicação há mais tempo, já há 20 anos. A gente volta no próximo episódio.